Olá você, estamos aqui em mais um episódio Hospitality Brasil, né? Trazendo sempre o universo da hospitalidade, 360. Queremos falar do turismo, da hotelaria, da gastronomia, da indústria, falar do ESG, falar da inovação, falar da tradição. E o objetivo do Hospitality Brasil é falar de referência, né? Porque o que é bem feito, o que tem solidez, permanece. E a gente hoje estamos aqui, né, muito honrados, recebendo Nelson Cury, né, Topema, uma empresa referência no setor da indústria, né, da transformação, mas que faz muito uma diferença no setor de restaurantes, de hotéis, e aí vai contar um pouco dessa história que também completou esse ano 60 anos. Eu estou muito honrado aqui, junto com o Natanael Nascimento, também do Hospitality Brasil, honrados aqui de estar recebendo aqui o Nelson. Nelson, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez estarmos juntos aí e gostaria muito de ouvir as histórias da Topema, os negócios da Topema, né? E a sua gestão e principalmente o seu legado aí. Obrigado aí, Feitosa, Natanael, prazer estar aqui com vocês. É nossa. Realmente é uma história de, como você falou, de 60 anos, né? Isso começou lá em 1965, meu pai, muita honra, né, de seguir o legado dele. Eu sou a segunda geração, temos, como você sabe, a terceira geração já pilotando há 8, 9 anos lá a empresa. O que me dá mais tempo até estar aqui, né? Senão eu estava atrás de ver, pagar, receber, vender. Isso é um privilégio. Feiras, É um privilégio. né? Tá nas feiras. E graças a Deus, eu sei que não é fácil, acho que é o ensinamento dele, chegar à terceira geração não é nada fácil. Eu brinco muito, estou com um netinho que vai completar 3 anos, é a 4ª geração. Falei, pode pôr aí, né, mano? 5, 6 netos mais, senão não vai dar tempo, nós estamos crescendo muito, não vai dar tempo para cuidar, né? Eles têm que ter, cada um pegar um pedaço do negócio. Mas, de novo, é uma honra, né? A nossa família, meu pai ter formado esse conceito familiar, nós temos um conselho. Esse conselho faz parte a minha irmã Cristiane, meu irmão Ronaldo. O Ronaldo trabalhou com a gente, acho que mais de 20 anos. Hoje trabalha num outro negócio do grupo, que é um restaurante, num hotel. E é muito legal, porque nosso pai ensinou a gente a tratar de negócio como negócio, família como família. Mas lembrando sempre o que ele falava, a família acima de tudo. Então, não briguem, né? Porque na época da nossa lá de trás, irmãos brigavam muito, né? A maioria, né? São raros os casos, assim, a minha esposa não briga com a irmã. Eu não sei se brigava na época. Mas, enfim, ele ensinou a gente, né? Essa maneira de ver que a vida é muito mais, né? Do que o negócio, né? O negócio tem que ser algo que alegre você, que te satisfaça. E eu acho que a nossa família, a nossa segunda geração, encontrou conforto nisso, né? E a terceira, eu também sempre, um exemplo que eu falo, né? Os filhos seguem os pais, né? Exatamente. Então, eu acredito piamente nisso, né? Estamos aqui num local de desenvolvimento humano, né? Que eu fiquei sabendo aqui. E eu acredito muito nisso, né? A formação. Então, o que eu vi do meu pai, né? Principalmente em termos profissionais, em termos de família, é o que eu repliquei, né? Eu tentei replicar, pelo menos, para os meus filhos. E então eles compraram, sem a gente se esforçar, a entrar na empresa. E a gente tem lá um protocolo que para entrar na empresa, você precisa primeiro 3 anos trabalhar fora da empresa. Eu fiz isso já antes de entrar, trabalhei 3 anos de consultoria, os dois trabalharam 3 anos de consultoria, a Luísa e o João. E agora a Bruna, na parte de marketing também, trabalhou mais de 5 anos fora, está nos ajudando aí nessa parte de marketing. Então, isso tudo, a consequência disso é produto, né? O produto é uma consequência disso tudo. Produto. É o gosto pela coisa, né? Nós ganhamos também uma coisa nova para você, Feitosa, ganhamos um prêmio do nosso Sindal, né? O Sindicato das Sinal. Indústrias. Pérez, né? Um abraço, Pérez. O João Pérez, meu pai foi honrado há 10 anos atrás Eu lembro. com o prêmio empresário do ano, e esse ano a empresa inovadora e sustentável, que é um pouco o que você falou na introdução do SG. E a gente teve na sexta-feira a cerimônia lá, foi bem legal. E eu vi um pouco do que a gente estava falando aqui, né? O pessoal olhando, qual é o próximo movimento, né? A expectativa é grande. A gente já faz vários movimentos, contei para o Natanael agora, tem um movimento novo, a gente acabou de adquirir uma startup no ramo de tecnologia, de serviço de bebidas. Então é isso, é um pouco disso Bom. aí que a gente tem para contar. Que bom.
Que bom, Nelson. E estou aqui com o meu amigo Natanael, que também compõe na mesa exatamente para termos esse relacionamento, né, de negócio, mas um relacionamento transparente, né, ético, junto com a empresa Topema, né, uma referência, e o Nelson. Né? E aí, o Sim. que você me fala, Natanael? Você que Bom, vem conhecendo aí um tempo e tendo participaram vocês aí junto no Congresso Arquitetura e Bem-Estar, né? sim, sim, Junto, sim. Nelson foi o patrocinador, né, do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que foi na feira Expotel esse ano, né? E contou a história dele de trabalho, né, dentro, e mostrou uma clareza. E você também. Me fala um pouco aí. Entrando assim, né, nos meandros do negócio deles, uma coisa admirável, pelo que ele já expôs aqui, sem a gente perguntar, como eles conseguiram fazer esse encaminhamento profissional numa empresa familiar. Porque esse é um dos maiores óbices, as maiores dificuldades que existem. E dos anos de experiência que eu tenho com isso aí, muitas ficam pelo caminho. Você falou terceira geração, quarta geração, e muitas chegam na quarta, então já dilapidaram tudo. Esse é o histórico, né? E você já deu o caminho aí das pedras, né, da forma como vocês fizeram. E eu achei muito interessante a ideia de passar um tempo fora, para não ficar só dentro daquela visão, né? Zona de conforto, né? Isso, a exposição Sentir a a realidade. isso. E eu acho que isso é uma inspiração para outras empresas familiares Sem também, dúvida. né, em relação a isso. Mas quando você falou aqui do novo negócio, né, está dentro da innovation, né? Tá. Que é não parar, não ficar na zona de conforto. Exatamente. Isso tem a ver com uma visão, um espírito empreendedor, né? Sim, Não comodidade, não conformismo. sem dúvida. Como é que bate isso? Quer dizer, não tem uma hora que você fala assim... Não, eu me lembro na época, nos anos 90, que eu estava em Campinas, aí tinha o pessoal da Companhia Campineira de Alimentos, e que era triunfo na época, os biscoitos, e a gente estava sempre em Na contato estrada, com... passa ali na estrada. Isso, a estrada para Pauline. E conversando com o financeiro, com o sócio lá na época, ele falava, olha, eu estou virando escravo, porque o mercado cresce, a demanda aumenta, eu vou ter sempre que continuar expandindo. Eu não sei até quando eu aguento. Tipo assim, uma hora eu largo isso aqui. E aí, quando eles venderam para Danone, me veio à mente na hora. Eu falei, chegou uma hora que ele falou, chega, né? Quero crer que talvez tenha não tido a sorte ou a eficiência em relação à continuidade, né, da família e tal. Mas não admitir a zona de conforto. E você falando aí para a nova geração, como é que é esse espírito que não para, né? O que te leva a seguir em frente e não falar, não, tá bom assim? Explica essa adrenalina aí. É engraçado isso. Acho que tem um pouco, aliás, muito do DNA talvez, né? E também do exemplo dos pais. O pai, ele começou, muita gente não sabe, né? A Topema começou no viaduto Santa Efigênia. Meu pai se formou em engenharia civil. Ele com um colega de poli fez uma pequena construtora e foi construir um prédio lá do lado hoje do negócio da América Latina, ali no Memorial. Memorial. Barra Funda. Na rua, esqueci o nome agora, me fugiu. Mas enfim, ele começou a construir. E bom, em certo dia ele estava ali no viaduto do chá lá, não sei da onde, Santa Efigênia, um desses aí. E aí alguém perguntou para ele, você conhece alguém aqui em São Paulo? É uma pessoa do Rio Grande do Sul. Você conhece alguém aqui em São Paulo que poderia representar uma empresa de cozinhas industriais, instalar a cozinha? E aí eles falaram, nós, né? E aí começou a Topema. A Topema começou literalmente... Isso é incrível isso. Largou a engenharia civil, né? Largou o negócio que estava fazendo. Lá no museu do meu pai que a gente fez, né? Com o falecimento dele ano passado. Tem lá, a gente achou, eu não conhecia isso. O livro de registro de obras, deve ter 2, 3 obrinhas. Só ele começou e já inovou, né? Que você me cutucou. Que bacana. E eu procuro... sempre instigar a equipe, né, nisso, porque isso tem também um veio da própria personalidade da pessoa, né? Eu era aquele cara, falei isso lá na sexta-feira, muito ano passando a premiação do Sindal, tava cheio de concorrente, né? Mercado, né? Eu falei para eles assim, me perguntaram, da onde vem, né, essa história da inovação, mais ou menos como ele me perguntou. Eu falei, cara, eu detesto rotina, né?
se você me puser no financeiro para pagar todo dia, para receber todo dia, você me mata. Eu fiquei 6 meses na Topema fazendo isso. Logo que eu entrei, era a época do Collor, R$50 na conta, eu tive que ajudar isso aí. Pegou uma época boa, hein, para começar, pra né? aprender, né? E aí depois eu fui para a área industrial, e da área industrial, vendas com dificuldade, eu falei, dá aqui, o que tem para vender? Era Carrefour, por incrível que pareça, qual? Carrefour Tamboré, onde a gente está agora. Essa foi a primeira obra que eu vendi, é um caso emblemático para mim, né? Eu nunca mais vou esquecer. Era então que começou aqui, cara, pô, que bacana. Gerente de perecíveis chamado Edson Pasquinelli, e ele, na época, o Carrefour era descentralizado as compras. E eu cheguei aqui e o pessoal de vendas lá falou, não adianta, não tinha muita obra, não adianta, isso aqui ele só compra da concorrência. Tá bom, deixa eu ir lá, me dá aqui. Aí eu fui lá, já tinha 2 anos de indústria, né, mais 6 meses do financeiro. Aí eu vim aqui, sentei com ele, e aí batendo papo, apresentando a Topema, não tinha esses notebooks, essas coisas, nem lembro o que tinha na época, pra falar a verdade, mas enfim, tinha alguma coisa para eu apresentar. Tinha uma câmera Cássio, daquela bem digital, aquela primeirinha lá. Nossa. Mas enfim, eu vim aí, falei com ele, e a gente passou horas aqui. Horas nessa obra, canteiro de obras. Fazendo o quê? Pegando um papel, eu escutando ele e desenvolvendo um monte de produto. Um suporte de balança etiquetadora, uma mesa para o peixe, uma mesa para montar pizza lá na rotisseria e assim por diante. E eu não tinha vendido nada ainda. Mas eu, no meio da conversa, falei para ele, olha, eu vim aqui, mas meu pessoal falou que não adianta, que vocês só compram da concorrência. Ah, é? Então vamos ver. Aí, falei, tá bom. Dia seguinte, sábado, era uma sexta, sábado, ele me deu um telefone do gerente de perecíveis do Carrefour Pinheiros, já estava aberto, já tinha algum tempo. E aí eu fui lá, no sábado. Peguei a mulher, fica aí, né? Vou lá. E aí eu fui lá, e minha câmera Cássio, tirando foto. Meu celular naquela época, talvez um StarTAC, sei lá o que era. Acabei a visita lá, do lado do gerente de perecíveis, liguei pro Edson aqui. Ô Edson, tô aqui no Carrefour Pinheiro, já vi tudo, bacana, legal, vou fazer o orçamento para você, fica tranquilo e lá. Ele falou, pô, você tá aí? Ué, eu não falei para você que eu vinha? Bom, resumo da obra, eu ganhei a obra com, na época, 300 mil reais, talvez, que era, nem lembro o que não era real, era outro cruzeiro. Não, era mais... era do outro. E o cara ficou todo satisfeito, me levou para dentro do Carrefour, vendi várias e várias lojas. Então essa coisa da inovação, né, é bem isso. Eu escuto o cliente, entendo, vejo que soluções eu tenho, o que eu possa desenvolver. Fortaleceu, né, Nelson? E a gente Vindo do seu pai, você seguiu a mesma linha. E o que eu busco fazer agora é eu toda vez tirar a turma, como você falou, da zona de conforto, né? Fala assim, às vezes eles falam ainda pra mim, né? Pô, Nelson, esse negócio que eu falei agora, a máquina automática de chopp, mas já temos tanta coisa. Calma, vamos por aqui. Vamos estruturar, vamos criar estrutura para lidar com isso. Que, pô, ao longo que bacana. Desde 2009, né, começou a máquina de resíduo, que graças a Deus cresceu pra caramba, muito forte, né? Gostaria que você falasse disso aí. Isso é um pioneirismo que você trouxe para o Brasil. Foi 2009, eu sempre cito isso porque tem aquelas coisas, meu pai escreveu um livro, eu vou escrever um dia, se Deus quiser. Mas tem aquelas coisas que marcam. Estamos aqui, Nelson. O Edson Pasquinelli foi um cara que me marcou, né? Influenciou, né, essa guinada sua, né? Faz parte, né, aqueles pontos importantes. Eu lembro que quando eu voltei aqui, obviamente, para negociar, quando eu vendi, eu não lembro que carro eu tinha também, vai um Monza, qualquer coisa da época. Escort. Rapaz, eu vibrava sozinho dentro do carro, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Voltou para São Eu voltava Paulo no carro animado. sozinho, gritando, né? E caraca, bom, obviamente me mandaram para vendas depois, né? tinha uma veia, né, tinha comercial. Que ir para vendas. Mas esse negócio da máquina de resíduo que você falou, eu peguei a máquina de resíduo. Como que você trouxe isso? Como que você enxergou isso aí? O Brasil sendo... 2009, 2008, crise de alguma... Mundial, né? Qual que Mundial. Era a crise? Foi Lehman Brothers? Lehman Brothers. Ou outro mercado de crédito. Tinha uma... Mercado de crédito americano, né? E crédito aí podre. O pessoal no Brasil vendia sem nota, concorrência desleal. O que eu fiz? Eu falei, eu preciso arranjar um jeito de falar para o cliente que ele tem que pagar o meu valor. Não o preço do meu concorrente, o meu valor. E aí é muito engraçado essas coisas todas. Eu falei assim, eu já tinha experiência, tinha trabalhado antes em alimentação coletiva. O dinheiro centavos vale
numa refeição coletiva, centavos é dinheiro. E aí eu bolei lá a história, falei, não, como reduzir o custo operacional do meu cliente? E eu fiz uma paródia de uma revista que, nessa época, eu vi, uma revista de moteleiro, hoteleiro, estava lá na minha recepção, alguém deixou lá a revista, e na capa estava escrito, como reduzir seu custo operacional. Eu falei, é esse lema que eu quero. E eu venho aplicando isso desde sempre. Então, é instigar as pessoas a conhecerem a operação do cliente, como eu posso reduzir o consumo de água, gás, energia e assim por diante, e aí trazer a solução. A solução fica barata, porque o dinheiro ele já jogava fora. É só ele passar aquele dinheiro, seja alugado, comprado, etc., ao longo do tempo para mim. E aí, quando a gente trouxe a máquina de resíduo, o cara falou, o pessoal interno falava para mim, Nelson, mas ninguém liga para lixo. Bom, não liga hoje, mas eu não estou em hoje. Eu tenho que construir isso, eu não tenho nada. Eu vou construir a máquina, eu vou fazer a parte estrutural comercial, a parte técnica. Eu vou testar isso no mercado. E aí veio surgindo um pouco depois, alguns anos depois, a parte de sustentabilidade. Então você pega as empresas grandes, tem área de sustentabilidade. Daqui a pouco veio SG, daqui a pouco a gente está vendo o clima como é que está. Você vai no aterro sanitário, eu estive visitando agora um distribuidor grande nosso lá na Argentina, que tem um proprietário de um aterro sanitário, o terceiro maior do mundo. Terceiro maior? Tá na E Argentina? essa história tem que contar também. Tá terceiro na Argentina? Eu fui lá, ele me levou, caminhonete, sobe a montanha de lixo. Que região que era na Argentina? 30 minutos de Buenos Aires. E é um problema, 1000 caminhões entrando e saindo dia e noite. Nossa. Levando lixo, compactando lixo. Uau. As caçambão virando, e aí o que acontece? Uns trator que não tem nem roda, ele tem esmagador, porque ele fica andando em cima daquele lixo para compactar, para caber mais. Isso vai até 60 metros. Chegou a 60 metros, aposenta esse aqui, vai para o outro terreno. E já estava na terceira fase. Aí ele mostrou um pouquinho de tratamento de lixiviado, que é o chorume, pouquinho, hein? Não chega a 20%. É o que dá para fazer, estou fazendo. E aí, saindo de lá, né, já no caminho para sair, Nelson, então, você gostou? Eu falei pro cara, o ser humano tá tudo errado. A gente não tem que chegar aqui, a gente tem que tratar na origem, que é o meu conceito desde o início. Eu resolvo o problema onde eu crio. Se eu criei o lixo no restaurante, no hotel, em casa, eu tenho máquina para residencial, eu tenho máquina para indústria, para hotel, para hospital. Então, eu tenho que resolver lá, porque o que eu vi lá, papel higiênico, pneu, plástico. Cara, não é possível que... O que eu faria é um tour em aterro sanitário com as pessoas, com as famílias. Em vez de ir tour para fazer um parque, um zoológico, vai no aterro sanitário, você vai voltar para casa e falar, como é que eu vou reciclar? Porque eu não posso, reciclar, eu não posso criar isso. E aí, a Topema não para nisso, Feitosa. A gente tá É a consciência. A consciência é na hora que você vê, você fala, não, eu não estou fazendo isso, não, você está fazendo errado. Então, na hora que você tem a máquina processador de resíduo que vai para casa, que vai para o negócio, como eu falei, e amanhã soluções que a gente tem para você separar o que é plástico, o que é vidro, o que é lata, etc., vai virar tudo dinheiro. Isso tudo, a máquina de resíduo gera o quê? Biomassa, que é fertilizante, ou queima, ou alimentação animal. Os recicláveis, pelo próprio nome, já recicla e vira dinheiro. Então, e você não cria esse problema que você tem hoje na humanidade. Você tem países e países que sofrem, cidades no Brasil que sofrem, tem que levar para outra cidade, tem que pagar. Imagine, motorista, caminhão, diesel e poluição. Imposto para lá e para cá. Então não tem. Então, essas provocações, eu lembro bem, né, as frases, Nelson, ninguém liga para lixo. Trouxe em 2009 também, a gente criou uma coifa sem duto com fogões de indução para a área comercial. Não tinha fogão de indução na área comercial, nós que introduzimos no Brasil. E aí, de novo, escutei internamente, Nelson, vamos vender o feijão com arroz, fogãozinho de 5 bocas, que era o espoleto na época que vendia. Sim. Foi mais de 300 ilhas que a gente vendeu. Passou 1 ano e meio, assim, o cara nem estava mais trabalhando com a gente, ele falou, não, você tinha razão. Por quê? Porque se eu ficasse vendendo fogão, a Topema, talvez hoje, seja a empresa mais longeva do nosso segmento, com esse conceito de solução completa para a cozinha. Porque o resto foi ficando pelo caminho. Por quê? Vender mais barato, Feitosa, em qualquer segmento, hein? Todo mundo pode. Você vende por 10, eu vou lá, vendo por 9,50, amanhã o outro vai por 9, e aí você vai fazer uma queda de braço para ver quem fecha primeiro. Esse é o jogo.
É. Então, se você não inovar, não tem solução. Você não tem valor, para, né? lembra da Olivetti? Isso aí. Lembra da Kodak? Kodak é um exemplo clássico, né? O cara Sim. inventou a máquina digital, né, de fotografia, e os caras esconderam. Panasonic surgiu É e assim engoliu. por diante. Os japoneses engoliram, né? Então, eu acho que a minha tarefa hoje é instigar a equipe, formar uma equipe, e tem lá os grupos, né, de desenvolvimento, etc. E instigar eles. E isso fazer eles dentro da perder o medo. empresa, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem equipe, como você está falando, tem esse espírito seu, né, da família. O seu pai, eu tive o privilégio de conhecer seu pai, né? Faz parte da minha formação, né? Você sabe, né? Sim. Mas o que é interessante? Dentro de uma fábrica, e eu conheço sua fábrica, e parte dos colaboradores, você também leva isso para dentro o mais simples colaborador seu ao mais antigo, esse espírito Topema seu, para quem a pessoa traga uma ideia, a mais simples possível, a moderna? Como que é isso? Às vezes são até ideias, por exemplo, simples, como fazer o polimento de uma peça redonda. Sai lá a origem, né? De como é que... Dentro da fábrica, eu digo, né? Isso no chão de fábrica. A gente tem um trabalho lá de Lean Manufacturing também, que ajuda, né? É todo um grupo de trabalho em cima de produtividade dentro da fábrica e agora fora da fábrica também, nos escritórios. E eu lembro de casos, por exemplo, um outro produto, né? São mais de 30 produtos diferentes. A Mimosa, que a gente chama a dosadora de sobremesa, Mimosa. você, depois Mimosa. que monta, é uma vaquinha, né? Leiteira. Depois que você monta, você tem que pôr um líquido, normalmente água que a gente faz, para testar ela, para ver se não tem vazamento, não sei o quê. E aquela água você não quer jogar fora. Então o que a fábrica bolou? Um carrinho, já com um tanque embaixo, com uma pequena bomba. Seu Nelson, não vamos mais jogar fora a água. Por quê? Não, porque agora tem o tanque, a hora que eu esvazio, eu encho de novo, pego a mangueirinha. Então, isso tem que estar dentro da cultura da Que empresa. interessante. Né? Olha, veja só que... É o conceito, né? O conceito, na verdade, o conceito é japonês, né? No sentido de instigar isso. Mas é bom porque isso valoriza, né? O time sente... Nós fazemos parte da solução, né? Outra coisa que me chamou a atenção quando fui lá, no seu próprio refeitório lá para o pessoal, que todos os seus produtos em linha, né? De tudo que faz, a bancada, a questão dos resíduos, né? Da máquina lá, quer dizer, eles vêm, colocam o prato, o garfo no lugar certo, colocam a sobra lá da comida, jogam no lugar. Ou seja, já educa de dentro, né? Isso vai fazer com que... Ai, de novo, perdão. Ai, que tranquilo. Isso. Tranquilo. Eu vou desligar. Então, mas isso é bom, Nelson. Parabéns, né? Nós aqui faz parte... E você, até te fazer uma pergunta dentro do histórico da Topema, e você quer fazer um livro, qual foi o primeiro cliente de peso dentro da hotelaria ou do grupo de restaurantes de 60 anos? A Topema estava naquele momento que São Paulo passava a superar o Rio de Janeiro, né? Economicamente, né? Porque o Rio teve a influência de ser a capital. Brasília passa para a capital, né? Brasília. São Paulo tinha o crescimento da sua própria indústria, mas São Paulo, daqui a pouco, hoje essa potência que é. E dentro do setor de turismo, me fala da hotelaria, o grande cliente, assim, naquele começo, que era seu pai, você, e depois vindo nessa sequência, consolidando a Topema. Se eu vou falar de Esse história, olhar, né? Esse olhar. quando você vai lá no museu, você já foi no museu comigo, né? Sim. Quando você vai lá no museu, a gente explica, mas basicamente a primeira grande obra em 78, 79 foi Itaipu, não é hotelaria, mas é 75 mil refeições dia. Refeição coletiva, né? Em escala. Brasileiro e paraguaio. Lembra que na televisão a gente mostra o vídeo, a gente encontrei, nunca tinha visto esse vídeo, encontrei no ar. O pessoal nosso encontrou, eu não, né? Mas o pessoal que a gente contratou para organizar, encontrou o rolo de filme. Só preciso recuperar esse rolo de filme, vou expor lá também. Não só, a gente digitalizou, tá vamos colocar no museu. Mas eu vou lembrar daqui a pouco de anotar para não esquecer. O rolo, onde é que está o rolo? Que isso é histórico. E também achamos o vídeo da CSN, esse a gente está transcodificando agora. Foi a segunda grande obra, 25 mil refeições dia. Nada igual no Brasil naquele período. Aí depois, isso tudo foi década 70, 80, 90, né? Famosas... Meu pai tinha tem uma frase num vídeo, não sei se está no YouTube ou está com a gente. Ele falava assim: a gente já sobreviveu a muitos planos econômicos. Um desses na década de 90, né?
tio Collor, nem lembro mais o nome dos caras que passaram por ali. Cada um atrapalhou a gente de uma forma, mas a gente sobreviveu, graças a Deus. Mas 90 é quando eu entrei na história do Carrefour, né? Então o Carrefour, os fast foods, obras grandes, o pessoal olhava, meus pais, meus tios olhavam na Topema como, isso é muito pequeno, né? Se eu feito uma obra grande, é não sei quantos milhões, vou vender uma lojinha de fast food. Então eu levei essa inovação, entre aspas, comercial para lá, que é supermercado e fast food. E aí chegou ali no final de 90 para 2000, entrou hotelaria. Então, Costa do Sauípe, por exemplo, que a gente fez lá os 5 hotéis. Show de bola. Aí foi Marriott no Rio, aí foi Rede Accor em peso, né? Em Atlântica hoje em dia, e tantas outras redes que a gente atua, né? Agora a gente tem um marco, talvez, na hotelaria, a maior obra que a gente vai fazer. Também eu brinquei com um cliente, é um uruguaio, né? Eu brinquei com ele. Essa é a obra para minha aposentadoria. Ele falou, você tem muito tempo. Mas quer aposentar? É o fechamento da obra do Cipriani. O Cipriani é um grupo italiano, internacional, tem em Dubai, tem em Nova York, Itália. Enfim, eles estão abrindo em Punta del Este, um hotel cassino, é um antigo hotel San Rafael. Cipriani. E é uma obra gigantesca, né? Em dólar, né? E a gente começou já a entregar agora, vai inaugurar ano que vem, se tudo correr bem lá na obra deles. E é muito legal, porque é uma confiança, né? Que um pessoal... Que você fazer as reuniões lá em Nova York, Dubai, Itália, né, e com todo mundo falando, às vezes é até complicado, tem muita gente no circuito, um fala com o outro, ali, fala com ele pediu isso, você está pedindo aquilo, mas se Deus quiser vai sair tudo bem, uma obra icônica, né, eu diria, no ramo de alto padrão, né? Altíssimo padrão. Altíssimo. É o que? Um resort? É um hotel cassino. Na frente da praia, vai ter em Punta del Este. Todo um cassino, restaurante cassino, do hotel, restaurante da piscina, bar do não sei o quê, bar da piscina, bar do lobby, bar, e vai ter um negócio na praia, eles têm um nome que eu esqueci agora, enfim, como se fosse uma steakhouse lá na praia, que também é o serviço avançado para quem está na praia, né? Parabéns, que bacana. Um negócio ajudando a trazer divisas para o Brasil, né? Exportação. Você já exporta também, né? A exportação já faz muito tempo, mas a exportação a gente também há muito tempo expõe na feira da NRA em Chicago. Começamos numas feiras de sustentabilidade. Quando vocês começaram em Chicago? Nem me lembro mais. Talvez... Começou com seu pai, né? Meu pai começou visitando, expor, sei lá, uns 5 anos antes, 2015 talvez, 2016, alguma coisa assim. Mas o interessante é que essas linhas novas é o que chamam a atenção para exportação. Eu não posso ir competir com um fogão. O cara vai me falar, tá bom, qual o preço do seu fogão? Qual o preço da sua fritadeira? Qual o preço do seu forno? Então, quando a gente começou a levar as inovações, aí o bicho pegou. Então, agora a gente tem aí distribuidores na América Latina, na Grécia, na França, na Europa. Fechamos com Moldávia, eu nem sabia onde era. Falei com a mulher na feira, agora em novembro, eu estava na feira lá na Itália. E Moldávia. Legal, bacana. Daqui a pouco eu fui lá no mapa, né? Deixa eu ver onde é que está Moldávia, né? Do lado da Ucrânia. Teve gente da Ucrânia também interessada, mas do lado oeste, né? Que é onde não está em guerra, né? Fechamos com Ilhas Canárias. Vende para a França também, né? França, Grécia. Então, tem bastante coisa acontecendo aí. Vendo? Daqui a pouco ele vai vender para Piaí. Piaí é a capital do mundo. Capital do mundo. Mas que legal. Bacana. Acho que tem uma coisa aí de movido por desafios, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que fica patente, assim, movido por desafios e antecipando soluções, ou seja, a visão de futuro, né? Tá olhando os próximos 10 anos, não tá olhando aqui, né? Tá olhando lá. Você cruzou aqui algumas coisas que a gente usa. A gente, em 2010, quando eu assumi a presidência da empresa, a primeira coisa que eu fiz foi em julho. Então, em começo de agosto, eu fiz uma convenção interna. No primeiro dia eu levei 16 pessoas, eu brinquei que era o G16, não tem o G20, G10, C9, C8, foi o G16. E aí a gente construiu num fim de semana todo o planejamento estratégico. E a primeira coisa que a gente fez foi a questão de valores. E isso é uma dinâmica bem legal. Então eu pedi para cada um, estava lá os 16, você coloca num papel 3, 4 valores que você considera importante, joga nessa urna aqui, não põe nome não. E aí eu fiz uma apuração, pus no quadro branco lá no hotel que a gente estava.
E aí depois saiu uma frase: nós somos um grupo de pessoas comprometidas, éticas, felizes e com visão de futuro. Você me lembrou quando você falou de visão de futuro. Isso é um lema que eu levo, eu não deixo ninguém trocar isso. Falei, não, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui fomos nós que criamos, né? E essa coisa, show de bola. quando a gente aplica no dia a dia, né? Meu filho também, ele um dia me comentou, né? Durante a pandemia, estava melhorando já, e eu vi ele comentando com alguém, né? Não lembro com quem a gente estava conversando, todo mundo preocupado, né? Todo mundo, né? Complicada a situação da pandemia. E meu pai lá todo animado, envolvido em desenvolver as lâmpadas germicidas. Toma ali, fez 10, 12 produtos de esterilização, turno de nebulização, tapete químico, lâmpada para isso, lâmpada daquilo. Nós fornecemos durante 2 ou 3 anos, durante a pandemia, para o Big Brother, um túnel de esterilização que entrava, tudo que entrava dentro do Big Brother, durante a pandemia, esterilizava um carrinho de supermercado no nosso equipamento. Então, são maluquices, né, no bom sentido, mas isso que me move, né? Motiva, então, né? Mas olha, e a equipe, gera equipe. E a gera equipe também. equipe. Você imagina a Se equipe compromete. parada na pandemia chorando. Não, cara, tava todo mundo envolvido em desenvolver de um desenho que eu fiz de um guardanapo com alguns deles e acreditamos e fomos atrás. É admirável isso, porque ao mesmo tempo que você gera na equipe um comprometimento de que não é do Nelson, não é, né? Sim. É nosso, né? O pessoal ajudou a construir. Como é que é a frase? Repete para o pessoal marcar aí. Nós somos um grupo de pessoas comprometidas, éticas, felizes e com visão de futuro. Isso, de novo, não saiu de mim, saiu da nossa equipe. E é por isso a minha Os observação. 16 E eu brinco muito, Natália, eu falo o seguinte, ó, se alguém não se considerar dentro desses valores, não trabalha aqui. Não faz sentido ficar Não ali. faz Que sentido. bom. Porque Pois não isso alinha é- com os objetivos. Mas só para concluir, Fertosa, que eu acho assim, isso é muito importante. Uma das coisas que a gente fala em ambiente corporativo é que o grande desejo é que todos os colaboradores tenham a dor de dono, né? Quer dizer, ele se sinta que nenhum desperdício, aquilo ali é prejudicial, ele tem esse comprometimento. E esse tipo de iniciativa produz isso nas pessoas, né? Elas, bom, isso aqui é nosso, a gente vai zelar. Quando você falou da solução da água, de sair no carrinho lá, quer dizer, o próprio pessoal acaba entendendo isso, né? Isso é muito bonito. Segredo de sucesso para poder enfrentar novos desafios, Até né? porque Não, não e é dá para muito fazer bom. sozinho, tem que ter equipe, né? Senão E sozinho o que nada vai. você, nós aqui falando pela Hospitality Brasil, tendo tudo isso, é interessante, olha quantas coisas você trouxe, tem o mercado externo, gerando valor ali para o nosso vizinho, né, o Uruguai, né, um produto de alto padrão, né, realmente o Brasil, assim, a América Latina tem um potencial gigantesco para o turismo para os próximos anos, né, tem os recursos naturais, tem toda a potência que é, né, e a empresa brasileira sua, isso é muito bom. E nós aqui na nossa parceria com a editora, né, Mestre Chave, Chave Mestra. O que a gente pensa? É exatamente isso, Nelson. É o que você falou. Entre 16 colaboradores, parceiros, sócios da empresa, se vestindo, trouxeram um espírito de luta, né, diário, que inspira todo dia a empresa tá. E a gente acredita muito isso, porque a sua empresa ela tem vamos falar assim, por estar expondo sempre nas melhores feiras do mercado nacional, busca conhecimento e expõe no mercado externo. E tem aí esse vasto portfólio que você, a equipe, desenvolveu. Ela traz hospitalidade. E a gente acredita nisso, porque a hospitalidade é isso, é o sorriso no rosto, o atendimento. Ouvir o outro lado, né? Claro. Se dá para atender, vai caber no bolso, não vai, né? E a Topema, ela inspira isso aí, né? Inspira. Está aberta. Eu parecido posso pai você leva. testemunhar, porque às vezes que eu estive lá, eu vi isso, não só como nós fomos acolhidos e todos aqueles que estavam ali, os que foram, né? Há um sentimento, um cuidado especial com todo mundo, por coisas mais simples que seja, e você, dentro do possível, está sempre perto, né? Eu sei que a agenda é apertada, dão outros lá, mas isso fica visível. Isso gerou uma cultura na empresa a esse respeito também? Claro. Gerou, semana passada a gente estava fazendo as comemorações, o Feitosa teve lá, né, Feitosa, dos 60 anos. 60 anos. E a gente inovou também, ao invés de fazer uma festa para 200 clientes, a gente fez 7 eventos para 25, 30 mais ou menos. E eu falava isso, olha, você quer ver uma maneira inovadora de você ver o evento?
Aqui com 20, 25, 30, eu consigo falar com vocês um a um. Minha equipe consegue atender vocês, te dá a atenção que vocês merecem por terem se deslocado para a Sala Topema. E foi muito legal sentir isso, porque ali eu vi o que você acabou de falar, a equipe, né, tratando como eu trataria, né, cada um deles. E foi muito legal. Então foi uma experiência e logo em seguida vem o resultado, né? Porque aí o cara te adiciona no LinkedIn, pede para o seu vendedor alguma coisa, ou para o seu gerente, ou enfim, quer lá que vá lá visitar eles. Ela me trouxe boas notícias. Quando pensa que está morto, o negócio acorda, né? A gente sabe disso. Isso é muito bom. Parabéns, continua esse espírito Topema. E para nós aqui, me fala agora, né, dentro do nosso tempo aqui, a inovação. O que você vê de 2026? O que você viu e vê sobre a COP30? Porque é real, né? Você trouxe a questão do aterro aí, né? Lá no nosso país, no irmão aí, argentinos, né? Como que você vê toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, que você está entrando aí com novas frentes, a questão da indústria do aço, né, que ela também gera o carbono, né, tem a questão do carvão. Como que você vê isso, o Brasil em 2026? E o turismo e hotelaria, onde você vê a potência do Brasil dentro do conceito da Hospitalidade Brasil? Então, primeiro a questão da COP30, COP38, 35, 40, eu acho... A tecnologia já existe. As soluções, como eu falei há pouco, locais, elas já estão aí. É muito mais barato do que investir numa usina, do que investir um monte de coisa. E as soluções para reciclar tudo já existe, né? Óbvio, o meio político não ajuda, né? A gente sabe bem como é que é complicado, né? Não precisamos falar sobre isso. Então, ficar juntando lá para pedir dinheiro para a primeira, como é que chama lá, países de primeiro mundo... Ninguém vai querer investir aqui, a menos que ele pegue algo em troca, né? Ele não vai querer fazer de graça. Mas a tecnologia tem. Brasileiro é um dos povos mais criativos que tem na face da Terra. Então, pô, se a gente... Repete essa aí, ó. Repete essa aí, não, muito boa. Mas é verdade. Brasileiro... Algum país no mundo, que nem disse meu pai que eu falei para vocês, teve tantas crises econômicas como nós, talvez só o argentino, mas o argentino, coitado, dá até dó, né? Agora vamos ver se eles consertam por lá, mas o Brasil, o cara, o empresário, a inflação, fala tudo aí, impostos, tudo que você queira falar. Então a gente é criativo, a gente é um sobrevivente. E já diria Darwin, né? A sobrevivência gera o melhor ser para tratar. Então, poxa, desculpa, vamos olhar para dentro. Vamos fazer a COP Brasil e vamos falar aqui dentro como a gente pode resolver. É fácil, não é difícil. Bacana. É que resolver localmente. Não achar que... Outra coisa que eu acho que não tem nada a ver, mas tem a ver com todos nós. Aonde esse pessoal quer ir com tanto dinheiro? Quantos anos? Meu pai falava isso. Quantos anos você vive? Meu pai viveu 85. Que a gente viva 90. Tem gente que fica querendo ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Até quando? Para fazer o quê? Fazer um caixão de ouro? Não vale nada. Então, pô, era mais fácil construir um legado, como meu pai construiu para mim, como eu vou, se Deus quiser, construir para minha família. E eles olharem para trás, porra, meu tataravô, olha lá o que ele fez de bom. Nós não vamos passar mesmo do tempo, né? Não vamos passar do tempo. Então, eu acho que o grande erro, né? Não vou te dizer se é capitalismo, comunismo, nada, não acredito em nada disso. Para falar a verdade, eu não acredito quase em nada. Porque tudo que vem do ser humano tem uma história por trás, né? Que você tem que contar. Mas eu acho que a gente deveria... O COP30, do COP Brasil. COP30, pega fogo, faz em Belém, deveria ser em Manaus, já que quer fazer em Amazonas, porque Manaus tem mais centro de convenções, porque tem as indústrias lá, tem hotel, tem tudo lá. Ah, não vou lá porque o político não é meu amigo. Porra, para, esquece, não tem inimigo nem amigo. Nós somos brasileiros, tem que ir pro bem do Brasil. Se a gente não fizer isso, desculpa, nós vamos ficar ciclando, né? Um vem, estoura as contas, outro vem, quer melhorar, depois o outro estoura de novo, fala mal do outro que não investiu. Pô, essa historinha nós já conhecemos. A verdade é que as gerações têm que mudar, né? E senão a gente está fadado a sofrer, né? Todos nós vamos ficar nessa vida de insegurança que a gente estava citando e outras coisas tão importantes, né?
E eu acho que isso tem muito a ver com o turismo que você provocou. Eu estava nessa feira na Itália, por curioso, não vou lembrar os números. Qual a cidade? Quantos? Itália, qual a cidade? Eu tive em várias, mas quantos turistas tem na Itália por ano? Sei lá, 70 e poucos milhões. França, não sei quanto. Nova York, sei lá, eram 3. Pô, Brasil, 6, 7 milhões. É vergonhoso. O aeroporto. É vergonhoso. Por quê? Com o potencial que a gente tem aqui é muito maior. Né? As praias mais bonitas do mundo. A questão de hospitalidade, que é um povo hospitaleiro, mas com uma insegurança, com problema de saúde, com problema. O povo tem um sorriso no rosto, não. Hã? Tem um sorriso no Tem um rosto. sorriso no rosto. Tem, apesar de tudo. Apesar de tudo, é por isso, As por isso que o povo brasileiro é bom. Porque apesar de tudo, a gente ainda sorri. Então eu acho que a gente encontra a felicidade nas pequenas coisas. Cara, se a gente fizer um pouquinho nessa história de saneamento, segurança, né, essas coisas Educação, todas. né? Educação é tudo. Se você educar qualquer um, educar direito, ele vai ser o que for, o potencial dele vai subir muito. Então, era isso que a gente deveria fazer. Eu visitei a China um ano antes da pandemia. Graças a Deus que não foi na pandemia, senão eu estava preso lá até hoje. Mas eu fiquei impressionado. E, de novo, não sou a favor do comunismo, não sou a favor de nada, mas eu sou a favor de um pensamento único, um projeto de país, que é o que esses desgraçados fizeram, no bom sentido, né? Eles planejaram lá que daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos, 30 anos, chegar onde chegaram. e não tem discussão. Acho ruim, é uma ditadura? É uma ditadura disfarçada? Mas, porra, pelo menos que os partidos se dessem a mão e falaram, pô, essa linha a gente não vai sair. Porque aí você constrói trens de alta velocidade, Projeto de governo, né? projeto de tecnologia, industrialização, projeto de país, né? ponta. educação de ponta, universidades de ponta, trazendo gente de fora, aprendendo. Desculpa. Não, se pegar um pontinho aqui, sempre eu comento isso com você, e você tocou num ponto que faz parte da minha carreira, da minha formação. O seu pai, né? Seu pai foi um incentivador, já te contei isso aí, né? Eu era estudante de hotelaria, mas antes eu tinha começado e eu tive contato com vocês através do Roberto Ravioli, Sim. que ajudei vocês a fecharem a cozinha. E o seu pai, quando eu era estudante de hotelaria, seu pai me atendeu muito bem, eu nunca me esqueço disso. Repito isso várias vezes, e ele, sendo dono da empresa, colocou a gente, deu atendimento dentro do estande, dentro da Feira Hotel. Então era um cara que enxergava a educação, né? Eu era apenas um estudante de hotelaria. Lá em 28 anos eu tinha na época. Então, é isso mesmo. Concordo plenamente. É isso, né? O potencial natural da natureza, da fauna, do povo, o sorriso do baiano, a ginga do baiano, o sotaque do carioca, juntando com o do sul, né? As praias do Nordeste, as frutas brasileiras. Pantanal maravilhoso. A né? diversidade, nossa, não existe a em outro capital lugar, do em mundo nenhum aí, outro lugar. Nenhum outro país tem o que a gente tem. Tem São Paulo, que é essa mistura de quantas culturas temos aqui, né? Gastronomia. Gastronomia quase infinita em São Paulo. Melhor gastronomia do mundo. Incrível. Tem uns prêmios aí. E de todas, tem de tudo aqui. Tem de tudo. Mas, É isso. Pegando um insight do que você falou, a gente já, né, chegando para o final. Sim. Você falou sobre uma Eco-Brasil, vamos dizer assim, né? Uma coisa voltada para nós. A gente sabe que isso é utópico, no sentido da polarização política, enfim, né? A gente tem que transcender a isso. Mas não sei na sua experiência se já tem alguma coisa nessa linha. Às vezes, quando a gente quer fazer algo, como você faz, você pilota alguma coisa primeiro, testa, valida, para depois você fazer. Um caminho de repente, encontrar uma região, ou uma cidade, um prefeito que seja visionário nisso, falar, eu vou fazer isso aqui, ser um grande experimento e um grande piloto, pode ser um caminho? Pode e já é. A gente está fazendo isso com o governo. Eles fizeram aí um processo ano passado, a gente já implantou várias cidades. A Damantina, por exemplo, é um caso, implantaram na escola, eu tenho um vídeo disso, bem legal. E o bairro em volta da escola leva os resíduos, por exemplo, orgânicos, para processar na escola. E a escola tem a horta e também doa o adubo que sai da máquina no dia seguinte. Durante a noite ele processa, no dia seguinte está lá. E eu escutei isso lá na Feira Ecomundo, que eles chamam de
Sustainable Islands, seriam ilhas sustentáveis. E você não queira resolver com um espaço único. Você distribui ilhas de sustentabilidade na cidade, nos bairros, em escolas, onde você achar mais conveniente. E aí, nesse espaço, você vai ter ali a separação, como você viu no meu restaurante lá, que separa o plástico, separa o líquido, separa o garfo, orgânico, etc., direto na máquina. Pronto, você vai ter educação, que nós falamos agora há pouco, né, sendo implementada, a criança vê, as famílias em volta da escola veem isso. E quando você teve uma consultora que teve lá semana passada, consultora de projetos de cozinha, a Dires, ela me falou, Nelson, ela tem a máquina nossa em casa de 2 quilos, né? Não consigo viver mais sem essa máquina. Antes eu tinha um minhocário, aquele trabalho, não sei o quê, não, eu doei o minhocário, não consigo. Eu ponho durante o dia, à noite, processo de manhã, aquilo reduziu 90% do volume e o peso e já é adubo para mim. Então, essa é a solução. Né? Óbvio, como a gente sabe, o meio político é complicado. Sim. Não é todo prefeito que topa, mas esse prefeito fez uma palestra, né, nossa, que nós fomos lá para explicar sobre o assunto, juntou cooperativa, juntou o pessoal que ia da escola trabalhar, juntou toda a comunidade. Parcerias. E aí o pessoal vê, porque quem recicla, para ele é bom separar o orgânico, porque o reciclar sai limpo. Perfeito. Se você não separar, então acho que essa é a grande solução. O que eu diria que aí é multiplicar essas experiências, né? Sem dúvida. Legal, fecha aí. Nelson, quero agradecer, né? Mas gostaria de que você desse suas considerações finais aí, o contato, né? Falar as redes sociais da Topema, né? E gratidão, né? De estar acompanhando nossa caminhada aqui, né? Hospitality, né? Chegar aos 60 anos aí, né? E gratidão de estarmos juntos aí. Parabéns, né? E muito obrigado por estar aqui. Fale aí suas considerações finais, Nelson. Obrigado, Natanael, Feitosa. De novo, é um prazer falar, isso faz parte da educação, né? Nossa educação, eu aprendo com vocês comigo, a gente com o pessoal aí. Só agradecer, eu acho que esse é o caminho, né? De tudo que a gente conversou aqui, que as pessoas possam se inspirar nisso, né? E que a gente leve alegria. Eu gosto muito também de dar aulas em cursos, faculdades, né? Tudo gratuito, mas é para levar esse conhecimento, né? E eu brinco com os caras. Um dia eu fui no noturno, né? E eu falo, não vai dormir aí, hein? Presta atenção. Aí eu faço umas brincadeiras, o pessoal fica acordadinho. Mas é isso, acho que levar educação, levar inspiração. Eu falei para eles, olha, insistam, às vezes está logo ali o sucesso e você desistiu um pouquinho antes, né? Então acho que é isso, esse é o caminho, que a gente tem aí mais 60, 180 anos pela frente e que a empresa leve o nosso legado aí para sempre, né? Que bom. Legal. Obrigado, Nelson. Obrigado, Nelson. Obrigado, Natanael. Obrigado a você, né? Está acompanhando aí. Isso é Hospitality Brasil. Hospitality Brasil são negócios dentro da hospitalidade. 360 sobre a hotelaria, o turismo, as empresas, mas principalmente as pessoas, né? Temos um país com um potencial gigantesco. Nós não somos apenas um meio de comunicação, nós somos um meio de relacionamento. Nós conhecemos um pouco essa história. E histórias como essa, inspiradoras, fazem parte da Hospitality Brasil. Muito obrigado a você.